E vou passar a palavra ao senhor Luiz Carlos Correia de Albuquerque, que é o representante do Sindimob, o Sindicato de Motoristas Particulares Autônomos do Rio de Janeiro. Luiz, um prazer tê-lo aqui novamente conosco em nossas reuniões da audiência. O senhor tem a palavra. Luiz, o seu microfone está fechado. Consegui. Boa tarde, senhores. Primeiro, eu queria agradecer ao vereador Pedro Duarte pela nossa participação aqui junto à audiência pública, com um tema tão importante. Dizer que é um vereador que tem lutado e representado muito bem os prestadores de serviço por aplicativo na Câmara Municipal, né? Agradecer a presença do vereador Rogério Amorim, do vereador Siri e do vereador Carlos Bolsonaro, né? Mandar um abraço a todos os colegas que falaram, né? Eu conheço pouco sobre o tema, mas hoje a gente tem uma instituição que representa uma categoria da Uber 99, dos aplicativos do modo geral. Então eu vou colocar aqui um pouco, a minha fala vai ser um pouco mais falando sobre a instituição, mas também não deixando de falar sobre o tema de mobilidade, que é super importante, né? A tecnologia veio para ficar. E eu vou trazer para os senhores uma pesquisa, né? Eu acho que é super interessante a gente colocar aqui, e eu busquei no site da TID, né? Que fala sobre a mudança de ir e vir. 75% dos cidadãos das grandes cidades optaram pelos aplicativos para planejar suas rotas diárias. 13% dos moradores são adeptos ao compartilhamento de carona via aplicativo ou plataformas online. 40% dos brasileiros não possuem carro particular, especialmente pelo preço não acessível. A tecnologia de mobilidade sustentável mais saúde. Startups estão focando na economia compartilhada, com projetos de redes entre usuários para se descolarem com mais organização e estabilidade. É um exemplo da Mariana, né, que falou sobre o app Bike, né, que são 600 bicicletas disponíveis, e a empresa já está expandindo para Argentina e Chile, né? Vamos falar também sobre a Movit, que são 300 milhões de usuários do app pelo mundo, que traz soluções para a mobilidade urbana usando o transporte público, né? E a Mobile, são 135 mil de patinetes e bicicletas disponibilizados em 7 países da América Latina. E a Uber, né, a quem hoje eu represento os motoristas de aplicativos, entregadores, são 93 milhões de usuários no mundo. A empresa está presente em mais de 600 cidades. Por meio dessas tecnologias, é possível conectar processos, obter dados e disparar informações sobre os transportes em tempos reais, melhorando a experiência do usuário, principalmente com relação aos serviços públicos. E falar um pouco hoje sobre as empresas que têm atuado hoje diretamente aqui no município, no Rio de Janeiro, né? São as principais empresas, UB 99. Hoje a gente conseguiu, representando essas empresas, abrir um canal de diálogo, uma janela, né? Para que a gente viesse levar a demanda da categoria, né? Apresentamos, tem mais ou menos uns 3 meses, uma pauta de reivindicação da categoria, e 8 pontos dessa pauta de reivindicação foram atendidas pela Uber, né? Então, eu acho que o caminho é esse, para a gente tentar modificar alguns erros, enfim, tentar trazer um novo direcionamento. Um dos pontos dessa pauta foram desbloqueios de motoristas, que a gente tinha inúmeros motoristas alegando que foram bloqueados injustamente, enfim. A gente deixou, né, a ofensiva que a gente tinha antes de entrar com ação judicial, enfim. E hoje a gente está dialogando diretamente com a empresa, levando as demandas, e graças a muitos motoristas voltaram
a utilizar o serviço da Uber, né? A gente conseguiu ampliar sinais em aeroportos. Hoje, a pauta da categoria é segurança e ganho mínimo, né? Em relação à segurança, a gente conseguiu criar grupos, né, nos locais mais perigosos do Rio de Janeiro, e esses motoristas estão filmando as corridas, estão tirando foto dessas corridas, enfim. A gente está fazendo esse teste justamente para que a gente consiga inibir um pouco mais esses assaltos, enfim, criar junto à empresa uma ferramenta para que a gente consiga minimizar um pouco essa sensação de insegurança entre os prestadores de serviço por aplicativo. A gente conseguiu também que passageiros com cadastro novos tire foto, assim que ele solicita a sua corrida, tire foto de uma identificação, né? Então, a gente está tentando criar algumas ferramentas para que a gente consiga mudar esse cenário, porque o Rio de Janeiro, todos sabem, nós vivemos um estado de guerra, né? Sabemos que segurança é um problema do Estado, mas os aplicativos também têm a sua responsabilidade em melhorar o serviço e trazer mais segurança para os prestadores de serviço. Gostaria também de falar aqui sobre a participação da Sindimob, né? A Sindimob foi fundada em fevereiro com o intuito justamente de criar esse diálogo entre o prestador de serviço por aplicativo junto às empresas, né? Hoje a gente tem encontrado uma ofensiva muito grande, né, com a prefeitura do município do Rio de Janeiro. Sabemos que o prefeito hoje tem utilizado a máquina para fazer uma perseguição a esses profissionais, e a gente fica muito a gente causa um espanto o silêncio hoje na Câmara dos Vereadores. Os vereadores hoje, na sua grande maioria, tirando o vereador Pedro Duarte, Rogério Amorim, que no primeiro momento também se colocou em ajudar, mas na sua grande maioria não simplesmente tem colocado venda nos olhos, não tem feito uma oposição, não tem feito uma intervenção nesses desmandos do prefeito, tá? Para vocês terem uma noção, a última do prefeito agora é remunerar os agentes públicos e alimentar, né, mais o caça-níquel lá da indústria de multas. A gente tem motoristas de aplicativo sendo literalmente perseguidos em aeroportos, onde os carros estão sendo multados, rebocados, né? Eles não têm local ali. Vou dar um exemplo do aeroporto do Santos Dumont, não tem local para parar, para aguardar os passageiros, e aonde eles param, eles são multados, e até no ponto de embarque dos passageiros, os guardas municipais têm multado esses motoristas. A gente tem vários casos aqui, motoristas que levaram, num único dia, 4, 5 multas, né? Então, é triste a realidade hoje que o motorista tem passado, né? E a gente tem feito um papel de fazer essa defesa, que é super importante. Esse diálogo com as empresas também. Hoje a gente tem uma entrada muito boa com os que representam a Uber, que é o Rafael, o Pedro. A gente tem feito várias reuniões justamente para a gente tentar mudar essa realidade. Como todos sabem, a gente foi para o 6º aumento de combustível no ano. Hoje o motorista, né, o prestador de serviço, não tem reajuste desde 2016, né? E o que tem acontecido é que muitos desses motoristas têm feito plantões de 14, 16, 18 horas, né? Tem muitos que estão, se vocês forem ver alguns pontos da cidade, como aeroportos, enfim, rodoviárias, esses motoristas muitas das vezes dormem nesses locais onde que acontecem os assaltos, enfim. Esses motoristas nem para casa vão, né? Então, é uma realidade bem difícil. Eu acho que a precarização do trabalho que tem acontecido é que os aplicativos, né, isso eu tenho conversado muito com eles, mas, na verdade, tem escravizado esses profissionais, tá? Como bem colocado,
pelo Daniel, os aplicativos ele veio para ajudar, para auxiliar nesse momento de pandemia tão difícil. Muitos têm sido a renda principal de muitos prestadores de serviço, né? Você vê hoje muitos engenheiros, advogados, né, que estão hoje trabalhando na plataforma e dependem da plataforma 100%, né? Então, a gente sabe que a responsabilidade não é totalmente do aplicativo. Eu sou favorável, isso é uma posição minha, de menos Estado, tá? Mas hoje eu defendo o ganho mínimo justamente por conta dessa precarização, por conta desses ganhos. Para vocês terem uma noção, tem promoções dos aplicativos onde o motorista ganha numa faixa de 80 centavos por km, trabalhando 12, 14 horas, ele consegue trazer um lucro líquido para dentro de casa de R$ 40, né? Botando o carro dele lá na rua, com todos os custos que a gente sabe que tem. Então, é uma triste realidade. A gente tem feito essa intervenção junto às empresas, junto ao poder público, para que a gente consiga, de alguma forma, trazer mais dignidade para esses prestadores de serviço. Tá? Tem alguns projetos de leis que estão sendo colocados na Câmara Municipal, pelo Tarcísio, pelo Lindbergh. A gente até elogiou a iniciativa, tá, de se colocar em querer ajudar a categoria, mas são projetos que não atendem a demanda da categoria, são projetos que engessam, né, e atrapalham, inviabilizam o serviço, né? Aqui a gente não está para inviabilizar o serviço nem engessar o serviço. A gente está querendo, pelo meio do diálogo, construir e criar novos direcionamentos. Eu acho que é o que precisa ser feito, não criar regras que de fato venham atrapalhar, e a gente sabe que esses pontos, quem vai, na verdade, pagar é o prestador de serviço por aplicativo, né? Então, eu queria mais uma vez deixar aqui o agradecimento. A Sindmob, ela está aqui à disposição de todos os vereadores, à disposição de todos as empresas novas que estão entrando, né? Pelo que eu vi aqui, tem alguns representantes de algumas empresas. Estamos à disposição e queremos construir juntos um caminho para que a gente consiga, de fato, que venha atender a demanda da categoria e venha dar um pouco mais de dignidade a esses profissionais que têm sofrido tanto. Tá? Mais uma vez, Pedro, como sempre, tem colocado temas super importantes. Te agradeço por esse espaço, por participar dessa reunião com pessoas tão bem qualificadas, com conteúdos aí que aprendi muito, né, com todas as colocações aqui, e forte abraço em todos vocês aí.